Vamos ver aí agora. Iniciando, então, reiniciando nossa aula, continuando com a célula vegetal. Caracterização geral, estrutura e funções das principais organelas. As células animais e vegetais, ela tem 3 regiões fundamentais. Quais são estas? Plasmática, citoplasma e núcleo, certo? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana, ela é responsável por envolver os componentes da célula, separando o meio externo do interno. Todos estão me acompanhando, certo? Sim, professora. Sim, professora. Além disso, essa membrana plasmática, ela é semipermeável. Ou seja, ela permite troca de substâncias entre a célula e o meio onde ela está inserida, certo? Essa membrana. Preenchendo a célula, vamos encontrar um material de consistência viscosa que todos nós conhecemos como citoplasma. É no citoplasma que ocorrem as funções vitais da célula. É nesse citoplasma que vai ocorrer a divisão celular, a alimentação, a oxidação, o transporte de energia, o transporte de tudo que acontece aí para a alimentação da própria célula e do próprio vegetal. Então, é no citoplasma que ocorrem essas funções vitais. Como? Quais são essas funções vitais? Digestão, nós sabemos que o lisossomo é responsável, respiração, mitocôndrio, transporte, os retículos. As organelas celulares, elas encontram-se mergulhadas nesse citoplasma. As principais organelas, quais são? Ribossomos, retículos endoplasmáticos, que nós sabemos que tem o rugoso e o liso, complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos, centríolos e peroxissomos. As células vegetais, elas possuem todas essas organelas, porém os centríolos, eles são encontrados apenas nos vegetais inferiores, que são as briófitas e as pteridófitas. Além dessas organelas, as células vegetais possuem vacúolos e plastos. A estrutura exclusiva das células vegetais, que não existe na célula animal, e todos nós sabemos, é a parede celular, que protege a célula contra a entrada de micro-organismos e evita citólise, ou seja, morte celular devido à entrada de água. Porque se não houvesse essa parede, mantendo o limite da célula no vegetal, no excesso de chuva, ela ia estourar, né? Não ia ter como guardar suas organelas ativas. A estrutura da célula vegetal. Como vimos, a célula vegetal apresenta um envoltório externo à membrana celular. Que envoltório é este? Parede celular. O citoplasma da célula vegetal apresenta grandes vacúolos. Então, na célula vegetal, o citoplasma dessa célula tem grandes vacúolos. O que são vacúolos? Cavidades limitadas por membranas, veja bem, cavidades limitadas por membranas, contendo no seu interior suco vacuolar, com reservas tanto de água como de outras substâncias químicas, no caso, dentro dos vacúolos. São também encontrados os plastos. Vocês sabem que os plastos são as organelas que são responsáveis pela fotossíntese, cuja função desses plastos vai ser o quê? Armazenar substâncias, tais como o amido ou pigmentos. E são essas substâncias que vão alimentar o vegetal. Como os cloroplastos, que armazenam o pigmento verde, chamado clorofila, responsável pela fotossíntese. Né? Veja a importância dos plastos numa célula vegetal. As principais organelas, repetindo, são ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e mitocôndrias. As principais, que são essas que nós estamos vendo aqui. Aqui nós temos o retículo endoplasmático, cheio de membranas. Temos aqui as mitocôndrias, aqui os plastos. Aqui os ribossomos. Aqui o vacúolo grande. Aqui o núcleo da célula. Funções das organelas. Ribossomos. Veja, o ribossomo ele tem uma função primordial, que ele participa do processo de síntese de
proteínas. E vocês sabem que a síntese de proteínas está diretamente relacionada com o DNA e RNA da célula. Então, veja a importância dos ribossomos. Eles são estruturas formadas por duas partes arredondadas, com tamanhos diferentes, que se dispõem uma sobre a outra. Essas estruturas são constituídas basicamente por proteínas e por um tipo de ácido ribonucleico, RNA, ribossômico. E temos também o RNA mensageiro, ele quem leva a mensagem do DNA da célula. Centríolos não são apenas encontrados em células vegetais, apenas em algumas, os centríolos, que são aquelas das plantas inferiores que a gente viu. Nas células que não têm centríolos, como as dos pinheiros e das angiospermas, há, no entanto, o centrosomo, que é um substitutivo do centríolo. O centríolo existe apenas em células vegetais inferiores, de plantas inferiores, como avencas e samambaias. E o centrosomo já são em plantas superiores, gimnospermas e angiospermas. Dessa região partem os microtúbulos do citoesqueleto, dessa região dos centríolos, certo? Cada centríolo é uma estrutura cilíndrica composta de 9 grupos de 3 microtúbulos proteicos, ou seja, proteínas. Os peroxissomos, eles são organelas membranosas de contorno arredondado, cuja principal função, no caso, é a oxidação, quando em presença de gás oxigênio. Certo? Muito importante, porque vai evitar que haja acidez na célula de certas substâncias orgânicas, em especial ácidos graxos. Ou seja, quando há excesso de ácidos graxos na célula, os peroxissomos são quem atuam para retirar a acidez. Apesar de ser um processo benéfico para as células, ocorre formação de um subproduto nessa oxidação deles, que é o peróxido de hidrogênio. E esse peróxido de hidrogênio, ele é ácido, que é a água oxigenada, né, o peróxido. Como é extremamente tóxico, esse composto deve ser degradado rapidamente. Sua decomposição é feita por uma enzima contida nos peroxissomos, que se denomina catalase. Então, vocês nunca vão esquecer isso. Que dentro das células, para que não ocorra acidez, principalmente quando existe falta de água, fica muito ácido as células. Então, tem que haver a enzima catalase, que vai originar água e oxigênio. Ela vai quebrar o peróxido de oxigênio e transformar em água e oxigênio, que vai nutrir a planta. Os peroxissomos podem atuar também na desintoxicação do organismo, em relação a certas substâncias, como o etanol. Certo? Nesse caso, são os peroxissomos das células do fígado que atuam, se for animal, certo? Pois contém enzimas capazes de quebrar o etanol, originando produtos menos tóxicos, isso na célula animal. Cerca de 25% do álcool ingerido é degradado pelos peroxissomos no ser humano, entendeu? O restante é degradado pelo retículo endoplasmático não granuloso, ou seja, o retículo endoplasmático liso ajuda. As diversas enzimas contidas nos peroxissomos são produzidas por ribossomos livres no citosol e incorporadas a eles. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é composto de canais delimitados por membranas. Esses canais comunicam-se com o envelope nuclear. Eles têm comunicação, esses canais do retículo. Tem o rugoso e tem o liso. O rugoso leva os ribossomos juntos para fazer esse transporte. Esses canais comunicam-se com o envelope nuclear, ou seja, do núcleo. O retículo endoplasmático ele pode ser considerado uma rede de distribuição. Estão vendo? Levando o material de um ponto qualquer até o ponto de utilização dele. Onde vai ser utilizado aquele material que foi formado. Então, o retículo endoplasmático desempenha importante papel no transporte de substâncias dentro da própria célula. Ele fica fazendo esse transporte de uma organela para outra. Ele pode ser de dois tipos, não granuloso, que é o liso, e granuloso, que é o rugoso. O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele possui sistemas de túbulos achatados e ribossomos aderidos à face da membrana voltada para o citosol. Certo? O que lhe confere um aspecto granular. A principal função desse retículo, qual é? Repara a principal função dele. Síntese de proteínas, que poderão ou não ser enviadas para o exterior das células. Poderão ou não.
essa síntese de proteínas, enviadas para o exterior da célula. Se necessário alimentar os tecidos, ela vai para fora, entendeu? Pode enviar. Esse retículo também é denominado ergastoplasma, que significa elaborar, sintetizar. Então, veja, o retículo endoplasmático rugoso está diretamente relacionado com a síntese de proteínas, que são feitas nos ribossomos. Eles têm ribossomos em suas paredes, certo? Ele confere um aspecto granular. E esse retículo também é denominado ergastoplasma. Aí veja aqui, uma célula, na anatomia das células, aqui, o vacúolo, veja como é grande esse vacúolo. Olha aqui os cloroplastos, certo? Aqui, ó, dentro do citoplasma, certo? Aqui estão as mitocôndrias, são várias também. A membrana celular, ela quem delimita o interior da célula, certo? E por fora dessa membrana celular, nós temos o quê no vegetal? A parede celular. Estão vendo aqui esse verde? É a parede celular. Veja aqui o complexo de Golgi. Aqui o complexo de Golgi. Aqui está o retículo endoplasmático. Veja que ele está em volta do núcleo, certo? Olha aqui o núcleo, o interior do núcleo. O nucleolo, que é onde vão acontecer as divisões celulares. O envelope nucleolar, que é delimitado também o núcleo, por isso que é um autótrofo, né? Aqui. Então, aí está o completo, a anatomia de uma célula vegetal completa, né? com as suas organelas. O complexo de Golgi, normalmente, ele localiza próximo ao núcleo, aqui mostrando. O complexo de Golgi, aqui, ó, aparelho de Golgi, ele é próximo ao núcleo, estão vendo? Ele fica próximo, aqui está o núcleo. Normalmente, ele fica próximo ao núcleo e ao retículo endoplasmático granuloso, aquele que trabalha a síntese de proteínas. E é composto de vários conjuntos de sáculos lameliformes, que são cisternas, que formam um número variável de pilhas, que vão apilhando, né? Cada pilha recebe o nome de dictiossomo ou Golgiossomo. Ele, assim como o retículo endoplasmático granuloso, ele é mais abundante nas células animais com função secretora, certo? O complexo de Golgi. Ele é mais abundante nas células animais com função secretora. Sua função, entretanto, não está ligada à produção de secreções proteicas, mas sim à concentração, modificação e eliminação dessas secreções, certo? Os lisossomos, nós já vimos que os lisossomos, eles estão diretamente relacionados com a digestão intracelular, dentro da célula. Eles são pequenas vesículas membranosas arredondadas que contêm grandes quantidades de enzimas, entre elas aquela que faz a degradação do peróxido de hidrogênio, né? Isso aqui é a catalase, nunca esqueçam isso. Isso é para ficar na memória, porque é importante isso aí para a gente. Devido a isso, os lisossomos estão ligados às funções heterofágicas e autofágicas, certo? Que é aquelas funções da célula se alimentar de substâncias que estão fora do seu citoplasma. Lembra daqueles pinocitose, fagocitose? É disso aí que está falando. Então, os lisossomos têm tudo a ver com isso aí, com a alimentação da própria célula. Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbica. Certo? Em geral, a mitocôndria apresenta a forma de um bastonete, que a gente viu lá na célula. É formada por duas membranas lipoproteicas, uma externa e lisa e outra interna, que apresenta invaginações, formando cristas mitocondriais. Dentro, vocês viram, né? Aqueles espaçozinhos como uma barquinha e dentro aquelas membranas, que são invaginações. Plastos. Os cromoplastos contêm como pigmentos os carotenoides, mas não clorofila, certo? Nós temos vários tipos de plastos. Entre estes, nós temos o cromoplastos. Eles não têm clorofila, eles têm pigmentos carotenoides. Lembra da cenoura, da beterraba? São pigmentos carotenoides. Não realizam fotossíntese e são responsáveis pela coloração amarelada, alaranjada, tá vendo, da cenoura, avermelhada. De quê? Das flores, das folhas velhas e alguns frutos e raízes também. Então, os cromoplastos têm tudo a ver com raízes de plantas, cores de flores, cores de folhas e de frutos.
os cromoplastos. Os plastos, eles são estruturas encontradas somente em células de plantas e de alguns protistas, os plastos, podendo ser classificados em 3 tipos. Quais são os tipos de plastos? Cromoplastos, leucoplastos e cloroplastos. A gente já sabe que os leucoplastos são responsáveis pela fotossíntese, são aqueles pigmentos verdes. Os cromoplastos, esses que a gente viu de cores, alaranjada, vermelhada, amarela. E os leucoplastos? Os leucoplastos, eles são incolores, eles não contêm pigmentos. Alguns armazenam amido, certo? O amiloplasto, veja a macaxeira, né? Veja o inhame e batata. Outros armazenam óleos e proteínas. Tá vendo? Alguns armazenam amido e leucoplasto é responsável. Alguns armazenam amido, amiloplastos, outros armazenam óleos e proteínas. Os cloroplastos, eles contêm os pigmentos clorofila e carotenoides. Os cloroplastos são organelas importantes que participam no processo da fotossíntese. Os cloroplastos. Existem cloroplastos de diversas formas e em número variável por célula, dependendo da célula. Os cloroplastos das células de plantas, quando examinados em cortes ao microscópio eletrônico, mostram-se formados por 3 componentes principais. Então, o que é que tem um cloroplasto? Se nós tivéssemos aulas práticas de laboratório, a gente ia abrir uma folha de planta e ia encontrar no interior das células esses cloroplastos, mostrando o envelope, os tilacoides e o estroma. Em microscópio ópticos, claro, né? Vacúolo de sulco celular, também chamado de vacúolo central. É aquele azul grande que a gente vê lá dentro da célula. Essa organela é delimitada por uma membrana lipoproteica. Nunca esqueçam isso. Que dentro da célula e no interior do citoplasma temos um vacúolo grande em células vegetais e esse vacúolo é delimitado por esta membrana aqui, ó, lipoproteica, formada por lipídios e proteínas que nós conhecemos como tonoplasto. É importantíssimo isso aí. Ela é exclusiva das células de plantas e de certas algas e fungos, certo? Essa membrana lipoproteica. Ela também envolve algumas algas e fungos, esse tonoplasto. Nas células jovens de plantas, os vacúolos, eles são numerosos e pequenos. Quando é novinha a célula. É por isso que ela é suculenta e os animais gostam da grama verdinha. E à medida que a célula cresce, à medida que ela vai ficando mais velha, eles vão se fundindo em um único, grande e bem desenvolvido, conhecido como vacúolo central. Então, não esqueça isso. Numa planta jovenzinha, são várias células, com muitos vacúolos com água, certo? Por isso é que ela tem aquela riqueza de palatabilidade. E à medida que elas vão crescendo, vão se fundindo, formando um único vacúolo central. Em seu interior, há uma solução aquosa nesses vacúolos, de várias substâncias. Quais são essas substâncias que existem dentro do vacúolo? Os sais minerais, os carboidratos produzidos pela fotossíntese e as proteínas também produzidas lá nas mitocôndrias. Os vacúolos, eles são importantes nos fenômenos osmóticos, ou seja, perda e entrada de água na célula. E vejam a importância deles na seca ou no inverno. E quando contém pigmentos, como as antocianinas, são os principais responsáveis pela coloração azul, violeta, vermelha e púrpura de flores e folhas. Quando esses vacúolos têm antocianinas, pigmentos, certo? Nesses organismos, esses órgãos, sais, carboidratos e proteínas que ficam dentro dos vacúolos. Eles também atuam de modo semelhante aos lisossomos. Veja bem, os vacúolos atuam de modo semelhante aos lisossomos de células animais no processo de autofagia. Quer dizer, elas se alimentam, certo? A parede celular é uma estrutura típica da célula vegetal, produzida por essa célula e é depositada fora da plasmalema ou membrana plasmática. Vamos ver a figura lá na frente. Nas plantas vasculares, ou seja, as plantas superiores, apenas os gametas e as primeiras células resultantes da divisão do zigoto não apresentam parede celular, o restante apresenta.
Quer dizer, só no início da divisão do zigoto é que não existe parede celular. Nas plantas vasculares, ou seja, as plantas superiores, angiospermas. Apenas os gametas e as primeiras células resultantes da divisão do zigoto não apresentam parede celular. O restante é presente. Cada célula possui a sua própria parede, que está cimentada à parede da célula vizinha existe uma lamela média, ou seja, uma membrana fina que vai juntar uma parede celular à outra. Vamos ver na figura 2. Composta principalmente de substâncias pépticas. Nunca mais esqueçam isso. Quando você ouvir falar substâncias pectas, são substâncias rígidas. Leve o nome para lignina, suberina, certo? Substâncias pépticas. Aí, na figura 1, nós vemos isso aqui, ó. Nós temos o núcleo, certo? Aqui. Temos a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, tá vendo? Essa membrana aqui. Aí temos o nucleolo, que é essa parte aqui, certo? Essa parte mais escura do núcleo. Temos os centrossomos, temos o complexo de Golgi. Veja como ele está bem pertinho do núcleo, porque ele é quem vai levar a síntese que vai ser feita, ele vai fazer o transporte dentro da célula. Aí temos aqui, ó, os plasmodesmos, que são essas entradas nos cloroplastos. Aqui está o cloroplasto, aqui está um cloroplasto, estão vendo aí? Temos a parede da célula vizinha, que é essa aqui, e temos a parede celular da própria célula. Temos a membrana plasmática envolvendo a célula total aqui. Ela, você sabe que ela é permeável, certo? Temos os peroxissomos. Olha aqui, um peroxissomo, que é responsável, os peroxissomos, vocês sabem, pela oxidação da célula, né? É tirar o ácido. As mitocôndrias aqui, ó, onde estão. Aí temos microtúbulos, que dão entrada para haver passagem de nutrientes dentro do próprio organismo da célula. Filamentos intermediários, microfilamentos, tonoplasto, veja aqui, ó. Cadê o tonoplasto? Que envolve o núcleo. Estão vendo aí? A parede. Aqui, ó. Tonoplasto. O vacúolo aqui, envolto com o tonoplasto, que envolve o vacúolo. Veja como ele é grande nessa célula. Os ribossomos, que estão envoltos no retículo endoplasmático aqui, ó, ao redor do núcleo, e fazendo a síntese de proteínas aqui, ó. Retículo endoplasmático liso e o rugoso. E aí nós temos a figura 1, uma célula completa. Na figura 2, olha o que nós vemos. Nós temos dentro da célula, vejam aqui, o citosol, que é o líquido que fica dentro do suco vacuolar, certo? Nós temos a parede primária, a parede celular aqui, temos a parede secundária, essa aqui, a primária fica fora, a secundária dentro, certo? A membrana plasmática é essa que envolve o núcleo da célula, que envolve todo o interior da célula. As entradas são os plasmodesmos, essas comunicação com o meio externo, as pontuações que vão sendo feitas, é muito importante essas pontuações dentro da célula, as lamelas médias, certo? Fazendo a ligação de uma célula para outra. E aqui o citosol, certo? Então, os plasmodesmos estão ao redor da parede celular, certo? Porque tem que haver comunicação com outras células. Estão vendo aqui outra célula vizinha? Durante o crescimento da planta. A presença da parede celular restringe a distensão do protoplasto. E o tamanho e a forma da célula tornam-se fixos na maturidade. Ou seja, esse protoplasto ele vai distender até o tamanho adequado. É por isso que tem limite de crescimento de todas as plantas vegetais, senão cresceriam indefinidamente, certo? Então, torna-se fixo esse tamanho do protoplasto na maturidade. Então, cada célula tem seu tamanho específico, cada árvore. A parede também protege o citoplasma contra agressões mecânicas e contra a ruptura da célula, quando acontecer desequilíbrio osmótico. A gente já viu, né? Que a parede, ela delimita a célula, não deixa que ela se expanda. Com excesso de água, ela se exploda, né? Se dilacere. Origem e crescimento da parede celular primária e formação dos campos de pontuação. Aqueles campos de pontuação que a gente viu da célula, na parede celular, certo? A formação da parede celular, ela se inicia no final da mitose. Você sabe que tem todo aquele espaço, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Lembram disso aí? Então, no final da mitose, durante a telófase, que já é a última fase da mitose,
Quando os dois grupos de cromossomos estão se separando, e é bem evidente a presença de um fuso de aspecto fibroso, que é o que nós conhecemos como fragmoplasto, entre eles. Vamos ver na figura aqui, 4A. Estão vendo aí? O fragmoplasto, olha onde ele está. Ó. A divisão celular, a divisão mitótica, aqui na última fase da divisão mitótica, onde já ficam em dois lados opostos a célula que foi dividida. Aqui nós temos uma placa celular no meio e vai formar uma nova célula. Estão vendo aqui? Ó, formou duas células. O núcleo aqui e o núcleo aqui. Porque esse núcleo se dividiu, certo? No processo aqui da placa, formação da placa celular. Ao longo da linha mediana do fragmoplasto, ao longo da linha mediana, que é isso que nós estamos vendo aqui, começa a formação da placa celular, que é essa aqui. Que é considerada a primeira evidência da parede celular, que se inicia como um disco suspenso do fragmoplasto, formado pela fusão de vesículas que vem originar do dictiossomos e do retículo endoplasmático. Então, eles contribuem para que haja essa formação, certo? Desse fragmoplasto. Vejam aqui, aí aqui a gente já vê duas paredes. Esta placa, ela vai crescendo para a periferia, certo? Para fora. Até se fundir com a parede da célula-mãe, que é essa parede aqui, ó, da célula-mãe. Ela se funde. Até o contato da placa celular com as paredes da célula. O fragmoplasto desaparece e a placa vai sofrendo modificações graduais para formar o quê? A lamela mediana, que é essa lamela que fica aqui, entre as duas células. Entre as duas células filhas. Estão vendo essa lamela aqui, ó? Entre as duas células filhas. Aqui nós estamos vendo de novo. A seguir, o protoplasma das células filhas começa a produzir e a depositar sobre a placa celular uma parede contendo celulose, hemicelulose e substâncias pépticas, para formar sua nova parede, certo? Ao mesmo tempo, vai ocorrendo deposição de material celular sobre a antiga parede da célula-mãe, visto que as células filhas estão crescendo rapidamente e cada célula vai formando a sua parede primária. Então, a lamela mediana, ou lamela média, que une as células vizinhas, forma uma camada delicada entre elas, composta principalmente de substâncias pépticas, que é aquelas substâncias rígidas que eu já disse para vocês. À medida que acontece a deposição da parede primária, nestas regiões que contêm os plasmodésmos, ou seja, aqueles túbulos de comunicação entre uma célula e outra, geralmente se formam pequenas depressões, resultado de uma menor deposição da parede primária. Isso é conhecido como, e é muito importante, pontuações primárias, ou pontuações primordiais. Isso é muito importante em células vegetais. Essa parede que se forma primeiro, durante o crescimento da célula, é denominada parede primária. Certo? E sobre ela poderá ou não se formar a parede secundária. A parede primária é constituída principalmente de celulose, hemicelulose e compostos pépticos, que é aqueles compostos rígidos. Geralmente, essa parede é delgada nas células que posteriormente formam a parede secundária. E também naquelas células que apresentam metabolismo intenso. Em muitas células, internamente a parede primária se forma a parede secundária. Lembra da foto que eu mostrei lá, as duas paredes? Como a gente viu nas figuras 5 e 6. Após ter cessado o crescimento da célula. Frequentemente, ela é composta de camadas designadas respectivamente S1, S2 e S3, certo? A parede celular. Sendo que esta última pode ser ausente. Então, a gente vai mostrar aqui a figura, vejam aqui, olha. Aqui, nessa figura 5, veja bem, aqui está a lamela média entre as duas células que se dividiram, certo? Veja aqui, ó, 3 células aqui, ó, se dividiu. Parede celular vai formando entre elas, as paredes celulares, primária e secundária. Aí vem aqui, ó, aqui está o citoplasma da célula, a membrana plasmática, envolvendo aqui, ó, a célula. A parede primária e a parede secundária aqui, ó. Aí veja aqui, ó, lamela média, aqui no meio. Aí vem a parede secundária, essa aqui, e vem a lamela média composta aqui, formando duas células. E aqui nós temos na figura assim, a parede secundária, certo? S3, S2, a primária, e aqui temos a lamela média aqui ligando as células, estão vendo? É o que faz. Isso tudo tem a ver, gente, com o crescimento da planta. Essas células vão se desenvolvendo e vão crescendo. Só cresce um tamanho de folha se houver essa divisão aqui, formando essas partes, certo? Essas camadas. Pontuações primordiais e plasmodésmos.
Durante a deposição da parede secundária, geralmente, nenhum material da parede é depositado sobre o campo de pontuação. Ele fica aberto, aquele campo de pontuação. Quer dizer, não tem parede primária naquele campo. Então, vai ter condições dele se comunicar com o meio externo. Por esse campo mais facilitado, não tem deposição de lignina, por exemplo, formando as pontuações. As pontuações, elas variam em tamanho e detalhes em sua estrutura. Olha, dentre os vários tipos de pontuações, nós temos as mais comuns são as simples e as areoladas. Em vídeos com isso, vocês vão entender melhor. Aí veja aqui, ó, pontuações simples, são essas, olha. Na parede celular. Aqui não tem a lignina, por exemplo. E aqui, a aureolada. Ela tem aqui uma auréola ao redor dela. Certo? Olha aqui como a gente vê. E temos aqui, ó, os toros. Quando você corta uma planta, você vê essas auréolas. Tá vendo? Essa reentrância numa planta. Isso vai ser importante quando a planta é ferida na reestruturação dessa parede. Estrutura da parede celular ainda. A parede da célula vegetal é constituída por longas e resistentes microfibrilas de celulose. Uma microfibrila, ela reúne entre 60 e 70 moléculas de celulose, cada qual constituída, por sua vez, por 500 moléculas de glicose, encadeadas linearmente. Vejam, gente, quanto uma planta necessita para crescer. Quanto de alimento ela necessita para crescer. Estrutura da parede ainda. As microfibrilas de celulose, elas mantêm-se unidas por uma matriz formada por glicoproteína, que é proteínas ligadas a açúcares, e por 2 polissacarídeos, hemicelulose e pectina. Essas microfibrilas de celulose, que estão na parede celular. Essa estruturação molecular lembra o concreto armado, onde longas e resistentes varetas de ferro correspondem às microfibrilas, entenderam? Microfibrilas de celulose. Ficam mergulhadas em uma argamassa de cimento e pedras, que corresponde... Quem é essa argamassa de cimento e pedra? As glicoproteínas e as hemicelulose e pectina, né? Comparando com um concreto armado de uma célula. Aí vejam aqui, olha, a estrutura da parede celular vegetal. Nós temos as pectinas, certo? Que são de substâncias rígidas. Tem os heliceluloses aqui, ó, microfibrilas de celulose. A membrana da parede aqui. Aí temos aqui, ó, a membrana plasmática, certo? A parede celular primária é tudo isso. A parede aqui, ó, primária. E a lamela média, que fica no meio. Dividido. As lamelas médias. Paredes primárias e secundárias. A parede celulósica secretada logo após a divisão celular é a parede primária. Logo após a divisão celular. Aquela primeira parede é a primária. Depois é que vai formando a secundária. Essa parede é elástica e acompanha o crescimento da célula. Certo? Porque ela é novinha ainda. Ela só fica rígida e delimita o tamanho da célula depois de atingir a maturidade. Depois que a célula atingiu seu tamanho e forma definitivos, que é a maturidade, ela secreta uma nova parede internamente à parede primária. Que é o que nós chamamos de parede secundária. Já. Aí vejam aqui, ó. Nós temos as pontuações que nós falávamos, temos os plasmodestos, que é as comunicações, os túbulos de comunicação entre o meio interno e externo da célula. Temos a lamela média, que vai unir 2 células, certo? Sempre estão unindo, tá vendo? Ó? É como uma argamassa que une, certo? 2 tijolos. Pensem assim. E temos os plasmodesmos e as pontuações. São nessas pontuações que ocorre comunicação de uma célula para outra. Ok? Plasmodesmos estão aqui. Por aqui dá para passar contato do meio exterior com o meio interior. Esses plasmodesmos vai fazer contato com o meio interior. A membrana plasmática, vejam aqui, ó, contendo todo o citoplasma. A parede celular secundária é essa aqui. E a primária é a que primeiro se formou. Depois ela vem formar a secundária. Estão vendo? As especializações das células das plantas estão sempre associadas à estrutura de suas paredes. Nos diferentes tecidos vegetais, as células têm paredes diferentes, mas de diferentes espessuras. Organização, veja bem, depende do tipo de planta.
ela vai ter diferença na espessura, na organização e na composição química, que determina não só a forma, como também as funções da célula. Vejam o tecido vegetal de uma árvore e de uma alface, que a gente se alimenta dele, né? Paredes primárias e secundárias. Veja aqui, a lamela média ligando duas células, as pontuações, sempre tendo as pontuações, certo? Pontuação aqui. A lamela média, aqui no meio, as macrofibrilas, ó, a parede secundária, aqui. A parede primária, essa primeira, a secundária vem dentro, certo? As micelas, tudo isso aqui são comunicações. Moléculas de celulose, aqui, ó. Vamos falar agora da parede celular. Nós temos dois vídeos para vocês verem sobre a parede celular e sobre as pontuações. É importante, tá vendo aqui, ó? Vocês podem até tirar uma foto aí com o celular para assistir esses vídeos sobre pontuações, que eu achei interessante, tá bom? São dois vídeos, para que vocês fixem mais essa aula. Se vocês quiserem ver alguma coisa interessante do estudo de vocês, tá bom? Tá aqui na aula. E temos aqui as referências, né? Uma referência para vocês estudarem fundamentos de biologia e fisiologia vegetal. E aqui, com isso, nós concluímos nossa aula de hoje, certo? Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida,